A paz do Senhor Jesus Cristo, povo de Deus, louvado seja o Senhor nosso Deus. Vamos dar continuidade no nosso trabalho aqui de leitura da palavra do Senhor. E hoje vai ser o capítulo de número 19 de 1 Reis. Eu já lhes prometi que vou fazer a leitura de todo o livro, toda a leitura do livro de 1 Reis. E hoje vai ser o capítulo de número 19. Então ficai comigo aí atentos à palavra do Senhor, buscando aí o entendimento que o Espírito Santo de Deus certamente lhe dará e prestando muita atenção na leitura, porque é exatamente através da palavra de Deus que o Senhor nos mostra o que Ele quer conosco, a sua maneira de se revelar a nós, como nós devemos nos comportar na presença de Deus, né? Se bem que eu estou fazendo uma leitura de uma nação do Antigo Testamento, mas Deus sempre tem um aprendizado para comigo e para com você. Então fica aí atento, né? De antemão já lhes peço que compartilhem este vídeo aí com outras pessoas que precisam ser alcançadas pela palavra do Senhor. Nós sabemos que precisam demais, né? A palavra do Senhor precisa todos os dias ser mencionada aí aos corações. Nós estamos vivendo uma época de que simplesmente o terrorismo de todas as áreas aí nos abala, é a guerra, é a fome, é o mal falar, é a mentira, é a prostituição, é a bebedeira, são as drogas, né? São os homicídios, são tudo aquilo que Satanás tem posto de errado no coração da humanidade, uma boa parte tem aceitado. Então nada melhor do que a palavra de Deus para contradizer tudo isso e mostrar que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, hoje Ele é o caminho, a verdade é a vida. E você só pode obter este conhecimento através da palavra do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Lembrando aí para os meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, aqueles que moram nas proximidades aqui do bairro Altra Nunes, da rua Vigílio Brandão, número 75, é onde eu me congrego, na Igreja Assembleia de Deus Tempo Central, que façam-nos uma visita. Vão lá, leve uma outra pessoa que necessita de ouvir a palavra, né, para que a palavra possa penetrar no seu coração, lhe dê uma oportunidade de prestar um culto a Deus, lhe dê uma oportunidade de ser liberto, de ser restaurado, lhe dê uma oportunidade para que Deus, através do seu Espírito Santo, possa agir na sua vida. Façam isso por vocês mesmos, porque o nosso glorioso Deus está de braços abertos a esperar a todos aqueles que queiram se achegar a Ele. Então amanhã, dia 17/3/2022, é o nosso culto doutrinário. Vão lá e prestem culto a Deus, e o Senhor falará grandiosamente ao seu coração. Amém? Glórias a Deus. Então, livro de 1 Reis, capítulo 19. Aqueles que desejam ouvir a leitura dos capítulos anteriores também está aí no Facebook, viu? Está nessa plataforma. Eu já fiz a leitura até o de número 18, hoje é o de número 19. Amém? Glórias a Deus. Então vamos continuar falando de Jezabel, de Acabe e de Elias. Olha só que leitura interessante que eu vos farei agora no capítulo de número 19. 1 Reis, capítulo 19, versículo em diante, diz a santa e gloriosa palavra de Deus. E Acabe fez Jezabel saber de tudo o que Elias havia feito, e como tinha matado a espada a todos os profetas. Aqui são os profetas de Baal e os profetas de Aserá. Então enviou Jezabel a Elias um mensageiro dizendo: assim
dizendo: assim me façam os deuses e assim me acrescentem, se amanhã a estas horas eu não tiver posto a sua vida como a vida de um deles. Aí Jezabel, a rainha de Acabe, fica irritada, porque simplesmente perderam a guerra. Os deuses de Acabe, os deuses de Jezabel, perderam uma guerra contra o nosso Deus Todo-Poderoso. Os profetas de Aserá e os profetas de Baal, né, filho de Dagon, e os profetas da sacerdotisa ou da deusa Aserá, né, perderam uma guerra contra 850 profetas, perderam uma guerra contra um único homem de Deus. Por quê? Porque eles cultuavam a deuses mortos, que para eles era uma simbologia, que para eles eram deuses que podiam fazer, que podiam acontecer, deuses da fertilidade, Deus do sol, Deus da lua, Deus disso e Deus aquilo. Na verdade, você só precisa de um Deus, Jeová. Você só precisa de um Deus vivo. E o que mais que você precisa? Ser obediente a Ele, somente isso, né? Então, Jezabel se irrita com aquilo. Como é que o único homem é capaz de derrotar 850 sacerdotes de deuses? Pois é, a grande diferença é essa, que são deuses mortos. E o nosso Deus é um Deus vivo. Então, continuando a leitura. Versículo 3. E percebendo ele, pois, o perigo, levantou-se e foi para salvar a sua vida, e veio a Berseba, que está em Judá, e deixou ali o seu criado. E ele se foi pelo deserto um dia de caminho, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e desejando morrer, disse: já basta, ó Senhor, tira a minha vida agora, porque não sou eu melhor do que meus pais. E deitando-se debaixo do zimbro, ficou ali dormindo, e eis então que um anjo o tocou, e lhe disse: levanta-te e come. Então ele olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e um copo de água. E comeu, e bebeu, e voltou a dormir. E voltando o anjo do Senhor pela segunda vez, tocou-lhe dizendo: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Oh, glórias, aleluia, Deus. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e caminhou com a força daquela comida 40 dias e 40 noites, até o monte de Deus Horebe. Monte de Deus Horebe, ou também conhecido como Monte de Moisés, ou mais conhecido de todos, o Monte Sinai, né? Ali onde o nosso glorioso Deus inicia a lei, dada a lei ao seu povo, através do nosso amado irmão Moisés. Ele dá ali as 2 tábuas da lei, ou seja, os 10 mandamentos, não é isso? Então pronto, o Monte Horebe é o Monte Sinai. E ali se meteu em uma caverna, onde passou a noite, e foi a ele a palavra do Senhor e lhe disse: o que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: eu tenho sentido um vivo zelo pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram a espada os teus profetas, e eu sozinho fiquei, e me buscam para tirar a minha vida. Vocês ouviram agora essa revelação de Elias a Deus? Como ele disse que os filhos de Israel deixaram a aliança de Deus, derrubaram os altares ao Senhor e mataram a espada os profetas. Então, a humanidade sempre foi muito difícil de lidar. E Deus sempre é esse Deus paciente para comigo e para com você.
Hoje mesmo eu estou lhes fazendo uma leitura da palavra de Deus, a qual para muita gente não fará nenhum sentido. Por quê? Porque não têm o conhecimento de Deus e nem querem. Então automaticamente não serão guiados por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, mas serão guiados pelo seu próprio entendimento, pelos seus próprios olhos, pela sua própria vontade. E aí, meu irmão, minha irmã, o teu caminho se encurta demais. Se encurta demais, porque o teu pensamento e o teu olhar, ele é muito curto. O teu olhar não passa de uma parede. Já o olhar de Deus não, ele é para toda a eternidade. Então torne-se dependente de Deus. Não seja como os profetas que fizeram isso aqui em Israel, né? Não seja como os filhos de Israel fizeram isso aqui com os profetas de Israel. Mataram os profetas de Deus, derrubaram os altares onde cultuava-se a Deus e deixaram a Deus. Por isso Elias está falando isso aqui no versículo 10. Agora versículo 11. E lhe disse Deus: vem para fora e te ponha neste monte diante do Senhor. E eis que o Senhor passava, bem como um vento grande e imponente que rompia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E um fogo depois do terremoto, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio uma suave murmúrio. E quando Elias ouviu, cobriu o seu rosto com a sua capa e saindo ficou à entrada da caverna. Então ouviu a voz que lhe disse: o que fazes aqui, Elias? Glórias, aleluias. O Espírito Santo de Deus acaba de nos revelar que muitas vezes, quando a tormenta estiver sobre você, você que serve a Deus, ou você que ainda não serve a Deus, Deus é misericordioso, quando a tormenta estiver sobre você, qualquer tipo de tempestade ou aflição, o Espírito Santo de Deus nos ensina agora que às vezes melhor é nós recuarmos, colocar a nossa mentalidade em prática, procurarmos um local vazio, tranquilo, no seu quarto, buscar um relacionamento com Deus, fazer uma oração ao Senhor, conversar com Deus, e talvez nessa suavidade Deus fale poderosamente ao seu coração e lhe dê a direção para aquilo que você está buscando, para aquilo que você está necessitando, ou para aquilo que Deus quer para a sua vida. Então, em momentos de angústia, de tempestades, de aflição, muitas vezes não é momento que você venha agir. Porque nesses momentos nós estamos completamente fragilizados, alterados. E aí nós buscamos a nossa própria força, o nosso próprio entendimento, o nosso próprio raciocínio. Então pare um pouco. Assim como Elias simplesmente ouviu um pequeno murmúrio suave, foi nessa hora que Deus falou com ele. Talvez seja nessa hora que o Senhor também falará com você. Versículo 13. E quando Elias ouviu, cobriu o seu rosto com sua capa, e saindo ficou à entrada da caverna. Então ouviu uma voz que lhe disse: o que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: eu tenho sentido um vivo zelo pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derrubaram os teus altares e mataram à espada os teus profetas, e eu sozinho fiquei e me buscam para tirar a minha vida. Elias repete o que ele tinha falado no versículo 10. Versículo 15. E lhe disse o Senhor: vai,
volta pelo teu caminho, pelo deserto de Damasco, e lá, chegando, ungirás Azael por rei sobre a Síria, e Jeú, filho de Nissim, ungirás como rei sobre Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel-Molá, ungirás para que seja profeta em teu lugar. Oh glórias! Agora, na calmaria, ele começa a ouvir a voz de Deus novamente, ele começa a ouvir os ensinamentos de Deus, ele começa a ouvir os mandos de Deus, e agora, na calmaria, Deus continua mais uma vez a lhe guiar. Após passar por um medo, após passar por decepção, ele volta a estar na presença do Senhor novamente. Ele não tinha saído, lógico, mas ele volta a raciocinar novamente, perfeitamente. O Senhor fala com ele e dá o direcionamento do qual ele deve fazer, do qual ele deve tomar. E versículo 17. E será que o que escapar da espada de Hazael, Jeú o matará, e o que escapar da espada de Jeú, Eliseu o matará. Mas eu também reservei em Israel 7.000, o total de joelhos que não se dobram e não se dobraram, que não se dobraram ante a Baal, e todas as bocas que não o beijaram. Oh glórias! A palavra nos revela de que ainda existia em Israel 7.000 profetas que não se dobraram a deuses, nem a Deus Aserá e nem o Deus Baal, não é isso? Então Deus estava dizendo para Elias que ele não estava só, que ainda existia aqueles que estavam na presença do Senhor, rogando a Deus também pela vida de Elias, assim eu creio. Versículo de número 19. E partindo ele dali, achou Eliseu, filho de Safate, que arava com 12 juntas de boi diante de si, e ele seguia com a 12ª e partindo ele dali achou Eliseu, filho de Safate, que arava com 12 juntas de bois diante de si. E ele seguia-o com a 12ª. E passando Elias diante dele, jogou sobre ele a sua capa. Então, deixando ele os bois, veio correndo atrás de Elias e disse: rogo-te que me deixes beijar meu pai e minha mãe, e logo te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, pois que te tenho feito eu. E voltando-se, seguia atrás dele, e tomou uma junta de bois, e os matou, e com o arado dos bois cozeu a carne deles, e a deu ao povo para que comesse. Depois se levantou e foi e seguiu a Elias e o servia. Oh glórias, aleluia, Deus. Louvado seja eternamente o teu santo e glorioso nome. Então, de acordo com aquilo que Deus falara a Elias, assim ele estava executando, assim ele estava fazendo. É isso que nós temos que prestar muita atenção. Nas escrituras sagradas, na voz do Espírito Santo, que é para aquilo que nós formos orientados, é exatamente aquilo que nós temos que fazer. É da maneira como nós temos que proceder, de acordo com a palavra de Deus e com a orientação do Espírito Santo de Deus. Elias, ele simplesmente ouviu a palavra do Senhor e deixou-se ser guiado por ela. Então, de acordo com aquilo que Deus mandou ele fazer, ele estava fazendo. E aqui nós encerramos o capítulo de número 19
e certamente você me acompanhará no capítulo de número 20, que é o próximo. E nós vamos ver como tudo isso vai terminar, não é isso? Então, glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar para encerrar no santo nome de Jesus Cristo. Deus querido e amado, Pai santo, Deus de graça, Deus de misericórdia, Deus criador dos céus e da terra. Neste momento, Senhor, na tua santa e gloriosa presença, te dando graças, Deus, por mais uma leitura, pela explicação, Senhor. Simplesmente foi uma leitura, Senhor, mas Deus falou grandiosamente ao meu coração. Então, Senhor, por esses que me assistem da mesma forma, o Senhor abençoe, guarde e proteja cada um, que o Espírito Santo de Deus também fale aos seus corações, que a palavra do Senhor produza e faça o efeito para o qual está sendo mandado. Que a palavra do Senhor faça, Deus, produza o efeito, Deus, para o qual está sendo mandado, que é para a redenção, remissão, Senhor, e para a salvação. Então, Deus, abençoa essas pessoas que me assistem, abençoa os seus familiares, abençoa todos aqueles, Deus, que estão na tua presença continuamente. Abençoa a tua santa e gloriosa igreja na face da terra. Eu oro e te agradeço, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e glórias a Deus. Aleluia, Deus.